Alô, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui já participando desse projeto fantástico, né, da Telesaúde, por videoconferência. Queria agradecer a presença do Rafael, da equipe, professor Alexandre Taleb, a senhorita Karen e a toda a equipe aqui que faz a gente levar até vocês esse conhecimento, essa informação. Isso é muito bom, aproveitem mesmo, tá? Hoje o assunto ele é um pouco assim, várias áreas específicas, né? Tanto é importante a equipe da enfermagem como um todo conhecer bem esse assunto e a sua aplicação na prática, né? Dentro das técnicas, dentro de uma rotina correta, um protocolo adequado. A equipe da fisioterapia também utiliza-se como uma das ferramentas de desobstrução também, que é importante. Então, a técnica é uma só, a técnica séptica. A equipe médica também tem que conhecer, sem sombra de dúvida, para saber que tipo de desconforto o paciente está naquele momento apresentando e por que realizar essa técnica, quando realizar, né, e qual é a melhor forma para que você diminua, né, as complicações provenientes de um procedimento de aspiração. Então a gente vai começar falando um pouco que esse assunto ele é muito utilizado, esse procedimento de técnica de aspiração, principalmente nos ambientes de terapia intensiva. Claro que você pode utilizar nos CAIs, você pode estar utilizando em outras unidades, sem sombra de dúvida. Mas nesses ambientes de terapia intensiva ainda é muito utilizado. Uma frequência muito grande, né? Uma rotina e um protocolo já pré-estabelecido. Outra definição, aspiração de material líquido ou partícula, passando as cordas vocais, invadindo a traqueia. Eu quis falar sobre isso porque quando se fala em aspiração, a gente também tem que imaginar que aquilo pode evoluir para uma broncoaspiração. Aquele conteúdo líquido, aquele componente nutricional, componente secreção mesmo, isso pode ir acabar descendo pela cavidade oral e até a traqueia, isso evoluir para uma pneumonia aspirativa. Então é muito importante que isso pode acontecer facilmente durante depressão dos reflexos, paciente que ele não responde a um reflexo tossígeno adequado, ele está sob efeito de sedação, anestesia, que vai ter uma repercussão, não tenha dúvida. O transporte mucociliar fica prejudicado, né? Pode ter por alterações funcionais de deglutição, o paciente pode ter apresentado um acidente vascular encefálico, onde comprometeu os componentes da deglutição, da motricidade oral. Pode ser por rebaixamento do nível de consciência. Então, assim, por vários fatores pode levar o paciente a ser necessário a utilização deste procedimento dentro de uma técnica adequada e onde você precisa avaliar previamente para certificar a necessidade e depois o que você espera com esse procedimento. Para que você faça o procedimento, você tem que ter uma indicação. E depois que você realiza o procedimento, o que você espera de resultado. Tá? Então, não tenha dúvida que você pode evoluir para uma pneumonia aspirativa irritativa, uma pneumonia aspirativa infectada. Então, isso pode evoluir caso você também não realize esse procedimento. Lembrando que esse procedimento é um procedimento extremamente necessário quando bem indicado e na sua não realização, tá, pela equipe de enfermagem, isso pode gerar um agravo de até mesmo negligência. Porque se você tem prescrito, a pessoa ela é treinada, ela é habilitada e não realiza o procedimento, isso pode evoluir o paciente para outras lesões secundárias por não ter realizado a aspiração. Então é importante a gente entender que existe um componente jurídico junto disso. Não é apenas um procedimento realizado apenas por realizar. Ele é prescrito pelo médico, é aplicado pela equipe da enfermagem, tá? E isso tem que ser seguido, anotado, registrado, não apenas tudo que foi utilizado, mas também depois, em forma de relatório de evolução, como o paciente estava, como ele ficou, se houve alguma intercorrência, se o paciente foi interrompido, não tinha condições de realizar o procedimento, por qual motivo, isso tem que ser documentado, tudo bem? Então, quanto à aspiração e anestesia, que é algo muito comum também, a anestesia leva à depressão dos reflexos das vias aéreas.
propiciando a aspiração do conteúdo gástrico regurgitado em paciente de risco na situação de urgência com o estômago cheio. Então, imagina você, o paciente está com o estômago cheio, você faz um procedimento oral, né, uma aspiração oral, só que você acaba estimulando um palato mole. E aí ele deflagra o quê? O reflexo de vômito. O paciente vai ter o quê? Um refluxo mesmo, né, uma regurgitação. Isso pode, se o paciente não estiver bem posicionado, o paciente vai evoluir para uma broncoaspiração. Então é muito arriscado. Então a gente tem que saber qual é o melhor momento de realizar e como fazer isso, né? Reconhecer o paciente de risco, reconhecer se o paciente ele está de jejum, intubação em sequência rápida, se for necessário, tá? Aqui, só para mostrar muito bem, que quando é realizado o procedimento de aspiração, a gente precisa compreender se o paciente estiver entubado, primeiro você faz o procedimento pela cânula orotraqueal até o tamanho da traqueia, você não vai introduzir tudo, a sonda toda, porque isso pode encostar na carina, pode traumatizar a carina e pode sangrar hipervascularizado. O paciente, quando você introduz a sonda, ele vai gerar uma aceleração de fluxo, um reflexo tossígeno, e você introduz até o paciente disparar esse reflexo. E em seguida a secreção vai até a direção da cânula e onde você vai realizar a aspiração. Na região naso, em segundo ponto, a região naso você apenas faz uma aspiração mais leve. Cuidado, é importante que esteja embebido com xilocaína para facilitar o deslizamento. Okay? E depois, por último, a gente faz a aspiração oral, principalmente nas bordas da cavidade, não na região central. O risco é alto de você encostar no palato mole e você provocar um agitamento desse conteúdo gástrico. Então a gente vai falar daqui a pouco como é que funciona cada um desses momentos. Tá? Lembrando que aqui, sem sombra de dúvida, você já tem um componente que já está evoluindo para o processo inflamatório. O conteúdo gástrico já está chegando nos sacos alveolares. Aqui seria uma imagem normal. E aqui já com componente, já com obstrução. Bem, isso vai, não tenha dúvida, interferir na passagem do fluxo, na entrada e saída desse jato. Aqui mostra também muito bem o pulmão direito, ele tem crânio caudal, ele tem um menor ângulo da traqueia do lobo médio. Então aqui, ó, o ângulo é menor. Então há um risco muito grande, tanto do tubo ele fazer uma intubação seletiva, né, o tubo, ele, para esse ângulo ser um ângulo menor, acaba o conteúdo gástrico também, o conteúdo da secreção tende a fazer com que o lobo médio ele seja mais acometido do que o lado esquerdo. Então isso também contribui, anatomicamente, contribui também para que durante uma broncoaspiração você tenha visivelmente aqui uma área do lobo médio bem comprometida. Tá? E para aqui um protocolo. Quando a gente fala na técnica, a gente sabe que é uma técnica asséptica, só existe uma técnica, não vai ter várias técnicas de aspiração. A gente precisa entender que tem que ter um protocolo para que todos falem a mesma linguagem, para que todos sigam, né, o processo correto, passo a passo, e que isso seja monitorado, que isso seja realizado também dentro de um programa de educação continuada. Bom, primeiro, orientações gerais para uma boa prática, né, baseando-se em evidências. Uniformização de conduta. Deve seguir as peculiaridades de cada serviço. Você no centro cirúrgico, medicina diagnóstica, então você pode realizar um protocolo para o procedimento e para outros agravos. Né? Um paciente neurológico, um paciente que está sob efeito de sedação, um paciente que está realizando um procedimento diagnóstico. Então, assim, a técnica em si é a mesma. Tá? A aspiração de secreção, como introdução, é um procedimento utilizado para a remoção de secreções do tubo respiratório e ou cavidade oral, quando o paciente não faz por si só. Essa é a definição bem tranquila. O objetivo é manter as vias aéreas desobstruídas e permeáveis. Então, quando você vai avaliar o paciente, se ele tem realmente uma indicação, você já observa que o paciente já apresenta uma respiração irregular. Você já visualiza na cânula presença de secreção
na endocânula, você já observa que já tem secreção saindo pela cânula. Você vai auscultar o paciente, você também já vai auscultar ruído adventício, estertores de grossos calibres, de médios calibres. Você já vai visualizar no monitor multiparamétrico, o paciente ele vai ficar taquicárdico, ele vai ficar com queda de saturação, ele vai ficar com alteração da pressão arterial, né? Se naquele momento for checada a pressão arterial não invasiva. Então o paciente ele tem uma repercussão, ele demonstra através de sinais essa manifestação da dificuldade da ventilação. Então a gente precisa garantir que isso seja pérfio, né? A entrada e saída do ar aconteça de uma maneira mais límpida. Também como objetivo garantir a ventilação e a oxigenação adequada. Quando a gente fala em ventilação, entrada e saída do ar, a gente lembra muito de CO2. Então a gente quer eliminar muito CO2, né? E absorver o necessário de oxigênio. Então a gente quer garantir essa ventilação, essa difusão facilitada, né? Prevenir e tratar infecções respiratórias. Então, durante já um tratamento propriamente dito, onde o paciente apresenta já um quadro infeccioso instalado por condensação pneumônica, onde há uma produção de muco aumentado, e essa produção tem que ser retirada. Você tem que retirar de alguma forma. E através da aspiração que você garante com que o paciente, ele, enquanto o efeito do antibiótico, enquanto a própria evolução natural da recuperação vai acontecendo, isso vai havendo uma diminuição da produção desse muco, onde você vai retirando quando necessário, né? Proporcionar um conforto ao paciente. Então, o paciente, muitas vezes, ele está com dificuldade ventilatória, onde visivelmente você identifica que é por obstrução, por presença de componente secretivo, e que você precisa realizar o procedimento e sabendo que, como resposta, o paciente ele vai ficar com um conforto maior, né? Ele vai estar apresentando fisicamente uma expressão inicial de desconforto e depois ele já não expressa mais essa dificuldade. Ele inicialmente pode apresentar um uso de musculatura acessória, que depois que você realiza o procedimento, o músculo dele já não está tão cansado, ele não faz tanto mais esforço para que o fluxo de ar passe e vença essa resistência. Então, o conforto ele é imediato também. Tá? Tipos de cânula, nós temos a orofaríngea, que é a de Guedel, vou mostrar algumas fotos lá na frente. A cânula de Guedel a gente utiliza para que o paciente ele não morda a cânula, tá? Isso facilita muito a retirada da secreção orofaríngea. Traqueostomia também, uma cânula que ela tem um tamanho menor que a cânula orotraqueal, e isso faz com que, durante o procedimento, a introdução da sonda, ela também vai ter o mesmo tamanho da cânula de traqueostomia, não podendo introduzir muita sonda, pelo mesmo princípio do risco de você provocar um sangramento, né, prejudicar ainda mais o componente que você gostaria de retirar. Então, isso aumenta o risco de acidentes, né, por iatrogenia. E a endotraqueal, que é a cânula mesmo, né, intubação endotraqueal. Então, são vários modelos de cânula. São cânulas necessárias para facilitar essa retirada desse componente da secreção. Como indicação, carro-chefe da indicação, seria justamente isso, a secreção retida, que vai obstruir a passagem desse fluxo, onde eu tenho um aumento da resistência das vias aéreas e o aumento do trabalho respiratório. Isso, uma coisa leva a outra. Se eu tenho dificuldade para que o fluxo passe pelo tubo e chegue até os sacos alveolares, eu vou, com certeza, ter uma resistência aumentada, o esforço físico vai ser maior, onde o músculo respiratório vai ter que fazer um trabalho maior para aumentar ainda com que essa diferença de pressão aconteça. O aumento da resistência das vias aéreas e trabalho respiratório vai, sendo não resolvido, pode evoluir para uma atelectasia ou até mesmo um quadro infeccioso. A atelectasia é um colapamento alveolar, né, por redução de volume. Então, se a resistência dificulta a entrada do fluxo, o fluxo vezes tempo é volume. Então, se o fluxo é pouco, mesmo que a resistência seja elevada, o volume vai ser pouco. Se esse volume sendo pouco, você tem uma pequena área recebendo oxigenação, ventilação. E uma boa parte
da área pulmonar, não recebendo esse volume. Então você acaba tendo uma atelectasia por obstrução. Tá bom? Dificuldade de eliminação, o paciente tem uma tosse ineficaz, não tenha dúvida, o paciente mesmo em respiração espontânea, quando não apresenta uma tosse eficaz, que seja por um fator central, neurológico, seja por um fator momentâneo, sobre efeito de sedação, o paciente vai ter que ser realizado o procedimento de aspiração, tá? Pelo justamente o risco de uma broncoaspiração. Ou até mesmo garantir uma via aérea definitiva, temporária, para que o paciente ele possa, naquele momento, até ele se restabelecer do motivo que houve uma redução significativa dessa efetividade da tosse. Secreção espessa e mudante, então, se o paciente tem a presença desse componente, eu vou tentar retirá-los. Se o paciente não conseguir por conta própria, né, por fatores naturais. Nenhum paciente deve ser aspirado rotineiramente. Então, isso, antigamente, tinha uma prescrição de horário, em 2 horas, era algo mais, assim, rígido. Hoje, sabemos que é importante a avaliação prévia, é importante, sim, está no horário de fazer o procedimento, então o técnico chama o enfermeiro, chama o fisioterapeuta, conversa com o médico se realmente é necessário, porque você tem que esperar algo em resposta ao procedimento. Então, você ir lá e realizar apenas por realizar, às vezes você vai gerar outros agravos, outros riscos de aumentar a infecção, e o resultado que você espera não é visível. Tá? Então, é importante que esse procedimento, que é um procedimento invasivo, seja feito realmente quando necessário. Mas também, quando é necessário, não pode deixar de ser realizado pelo técnico de enfermagem. Tá? Secreções espessas não se movem com fluxo aéreo e não criam, né, a resistência. Então, realmente, quando o paciente tem um componente espesso, a gente entende que o paciente precisa de hidratação. Esse componente que está endurecido, ele precisa fazer com que uma inalação, uma fluidificação, ela modifique com o decorrer do tempo essa característica desse muco, provocando um efeito que a gente chama de tixotrópico, né? Quebra as cadeias proteicas, ele se dissolve e isso facilita depois o transporte mucociliar. Então, o transporte ele depende muito desse componente. Como é que está esse componente? Se o componente está endurecido, está espesso, pode sentir tosse e não sai nada. Então, a gente tem que fazer uma modificação dessa característica do muco, já que o seu transporte está prejudicado. Bem? Respiração ruidosa, incapacidade de gerar tosse espontânea eficaz, alterações nos gráficos, pressão, volume, aumento da pressão de pico ou diminuição do volume corrente, secreções visíveis no tubo orotraqueal, aumento do trabalho respiratório ou diminuição da saturação periférica de oxigênio. Apenas a secreção da cânula traqueal, ela não é apenas ela indicativo de você ir lá e realizar a aspiração. Se você certificar que a ausculta está com murmúrio vesicular, sem ruído adventício, o paciente está oxigenando bem, a ventilação está boa, o sincronismo está muito bem, o paciente não mostra nenhum sinal de intolerância, a complacência e a resistência, a complacência está elevada, a resistência inspiratória baixíssima, no monitor mostra que está tudo ok. E aí é importante que o técnico ele saiba com que, conversando com o enfermeiro, será que esse paciente precisa ser aspirado agora? Ou só depois, se for necessário, né, para certificar que está tudo bem? Então, quando você despressuriza, você desconecta o paciente para realizar o procedimento, você já despressuriza o sistema. Né? Já tem uma despressurização que vai provocar o quê? O que a gente chama de atelectrauma. Se o paciente não tem nada que você justifique retirar, que você visivelmente não identifica nenhuma alteração, apenas a sujidade na cânula, o que você espera depois? Fica difícil, né? Então a gente precisa identificar sinais de intolerância, sinais de dificuldade da passagem desse fluxo na cânula, para que você, depois que você realiza o procedimento, você saiba identificar nitidamente o que houve de melhor. Tá? Então, por exemplo, o paciente está fazendo muito esforço, nitidamente você percebe que o paciente está usando a musculatura acessória, está sudoreico, está fazendo um trabalho muscular aumentado, né,
pela essa dificuldade, aí você identificou a necessidade do procedimento, auscultou, realmente confirmou que você suspeita, que os sinais demonstram, você realiza a aspiração, retira o que é necessário, que vocês vão ver daqui a pouco, que não deve ultrapassar 15 segundos, cada tentativa, cada aspiração, e isso depois, em seguida, vai haver que tipo de melhora, o que eu espero. Com certeza a saturação de oxigênio vai melhorar, com certeza o trabalho muscular do paciente vai diminuir, o gasto de energia vai ser menor, né? O paciente vai, antes estava taquicárdico pela ansiedade, pelo desconforto, pela dor, depois ele vai ter uma melhora significativa disso, né? O conforto do paciente vai ser visivelmente identificado de melhora. Então isso é legal você mostrar para o profissional, que ele tem que saber identificar o antes e o depois, tá? E não realizar apenas um procedimento porque está somente naquele horário. Tá? Mas se tiver que realizar, não tenha dúvida, vamos realizar. Eu só quero deixar bem claro que é importante você saber avaliar, saber identificar os sinais de necessidade reais, que podem ser fora do que está prescrito. O paciente, infelizmente, pode ser necessário realizar o procedimento várias vezes, mesmo que o procedimento seja programado em 4 em 4 horas, em 6 em 6 horas, pode ser que antes desse momento seja necessário. Então, isso tem que ter uma certa flexibilidade, tá? O que não pode a gente deixar que o paciente ele evolua para um agravo, sendo que a gente sabe, tem um conhecimento e pode ir lá e amenizar isso. Bom, a monitorização ela é contínua, constante. A monitorização beira-leito ela é o tempo todo. Então, você tem um paciente, em algumas unidades de terapia intensiva, os monitores de escravo. Eles mostram fora do leito, fora do ambiente, né, onde o paciente se encontra, ter uma tela e uma sala de monitorização, tudo que está acontecendo com todos os leitos. E isso é uma forma. Você pode ter também os monitores individuais lá no próprio leito. Você vai ter também a equipe que vai dando assistência ao paciente, próximo também visualizando qualquer alteração. Então, assim, é importante que a monitorização aconteça o tempo todo, né? Então, assim, você vai observar o nível de consciência do paciente, vai observar se ele tem queda da saturação periférica, a frequência respiratória está normal, frequência cardíaca, pressão arterial, dor, desconforto, queixa de falta de ar, dispneia. Lembrando que a dispneia é importante que o paciente relate isso, né? Se ele está entubado, ele não pode relatar, e aí a gente já não caracteriza dispneia, a gente vai caracterizar um padrão respiratório irregular, patológico, SBAO, BIO, Shenstock, né? A gente já vai avaliar o padrão respiratório, se é intercostal, se é diafragmático, se é tóraco-apical, se o ritmo está regular ou irregular, se a expansibilidade está simétrica ou não, se a mobilidade torácica está diminuída ou aumentada. Aí a avaliação do padrão respiratório já é diferente. O paciente estando entubado, aí você já muda um pouco, tá? Então, aqui no monitor multiparamétrico, Dixon, é um monitor que mostra aqui a saturação, mostra aqui a pressão arterial, mostra aqui a frequência cardíaca, tá? Então, isso é importante, você está sempre visualizando durante o procedimento, ok? Algumas contraindicações que, embora quando bem indicada, não tem contraindicações, apenas é relativo, mas aqui algumas contraindicações que a gente tem que realmente saber identificar para que você não corra o risco de provocar outras lesões, tá? Epiglotite, narinas obstruídas, está lá com o tampão, houve muito sangramento, e então não vamos realizar esse procedimento da narina. Lesão aguda de face, pescoço, muito cuidado. Paciente de trauma de face, você realizar aspiração nasal, não deve ser feito isso, é contraindicado. Aspiração apenas na cânula. Distúrbios hemorrágicos, né? O paciente ele tem um tampão que está impedindo o aumento do sangramento. Você vai lá e retira aquele tampão. Vai haver um processo hemorrágico que ainda não está controlado. Então a gente tem que saber realmente o momento certo de você realizar o procedimento. Laringoespasmo, paciente que já tem história. Ele ficou muito tempo em ventilação mecânica. Depois que foi estubado e fez um laringoespasmo, teve que ser reentubado. Tudo bem, já tem história, está fazendo laringoespasmo. E aí você vai lá e realiza a aspiração. Isso faz com que ocorra o quê? Uma hiperreatividade, há um fechamento da
na laringe. Então, esse espasmo, você pode até, em alguns momentos, já esperar. Então, você já orienta o técnico, olha, esse paciente aqui, cuidado. Nesse momento agora, não precisa realizar a aspiração. Tá? Ele já tem história de laringoespasmo, ele está fazendo ronquidão laríngeo. Então, vamos esperar um pouquinho mais, tá? Ele está bem agora, vamos fazer esse procedimento. Então, é legal isso. O enfermeiro avisar para o técnico, o fisioterapeuta também avisar para o técnico, para que o técnico não realize apenas o procedimento porque está prescrito. Bom, mas não tenha dúvida, está prescrito, o técnico tem que conversar com o enfermeiro ou com o médico, será que realmente é necessário? Bem, porque você está correto, o técnico pode alegar, mas está prescrito, se eu não fizer, depois, né, quem vai, pode me cobrar, então tudo bem, está corretíssimo. Se tiver prescrito, a gente tem que saber a hora de suspender ou não, de realizar ou não, mas que você tem que conversar com o médico, sim, você tem que conversar com o enfermeiro ou com o fisioterapeuta e depois relatar isso, tá? Conforme discutido com a equipe tal, não foi necessário realizar esse procedimento neste momento tal, devido ao quadro ser assim. Isso é bom, você ter essa autonomia, essa liberdade de conversar. Estamos falando apenas de aspiração, tá? Os outros itens da prescrição, isso não compete a esse momento de discussão. Okay? Infecção de vias aéreas superiores, também esse paciente apresenta, é muito arriscado você realizar essa aspiração, que isso pode levar, por ser uma região muito vascularizada, o aumento desse componente infeccioso, né? E, então não se deve realizar. E a contraindicação relativa, principalmente quando bem indicada, não há contraindicação, né? Como citamos agora há pouco. Materiais necessários, tendo que você for realizar o procedimento, a gente precisa de preparar o material. Isso faz parte de um planejamento. Esse material, previamente, já foi solicitado, já foi digitado, ele já está no estoque, ele já está pronto para ser retirado e depois ser montado uma bandeja. Na bandeja, você precisa ter um par de luva estéreo, um par de luva de procedimento, sonda de aspiração número 12 e 14, se for o caso, para adultos, ampola de água destilada ou solução fisiológica, né, umas 2 ampolas de 10 ml ou 3 ampolas, gel anestésico, lubrificante, hidrossoluble, se for necessário para realizar aspiração nasotraqueal, bolsa de ressuscitação com máscara facial. Muitas vezes a gente precisa realmente de utilização do ambu conectado à cânula para que você faça uma hiperinsuflação inicial, aumente a oxigenação inicial, para que você diminua depois o risco de uma hipoxemia, né, o risco depois de uma redução de volume pulmonar pelo procedimento de aspiração, pela retirada do fluxo, né, pela pressão negativa, pelo vácuo. Então você previamente, você hiperoxigena, previamente você insufla a vias aéreas do paciente para que aumente a capacidade pulmonar também. Lembrando que essa insuflação com ambu, conforme você aumenta o volume de ar, você vai ter depois um aumento dessa pressão de recolhimento elástico, fazendo com que a aceleração do fluxo seja mais forte, mais intenso. Isso empurra o que tiver no seu trajeto, no seu caminho, o componente secretivo. Então, o paciente, quando você insufla bem, ele vai acelerar o fluxo, vai gerar um componente irritativo de disparo, que capta esse estímulo e faz com que ocorra o quê? Um reflexo do oxígeno impulsionando o deslocamento desse muco. Então, isso é uma forma que a gente utiliza para poder deslocar. Primeiro, desprender a secreção da onde você se encontra e depois deslocar essa secreção. Okay? Pacote de gases é importante, máscara e óculos, compressa estéreo, ambu conectado à rede de oxigênio, frasco coletor de secreções com extensão de látex estéreo, aspirador montado e testado. Esse aspirador montado e testado, isso tem que ser feito diariamente, sempre que necessário. Quando você desconecta o copo do sistema de vácuo, ele tem uma borracha de vedação. Essa borracha de vedação às vezes cai na hora que você retira o reservatório e despreza lá no esporro. Então, essa borracha cai depois que você fixa novamente, ela não te dá tanta firmeza. E aí a pressão que vem do vácuo pelo látex, até que você realiza o procedimento, vai estar com uma pressão menor. Aí você acha que o problema é na rede. Não funciona a rede, tem que chamar o técnico porque a rede não funciona. Não. Você tem que conhecer o equipamento e saber que ele não vai te dar uma boa vedação
de forma que a pressão não vai ser tão ideal se você não fizer o uso correto do material. Então, o material você tem que conhecer, você tem que valorizar o que você tem em mãos. Se você identifica que está faltando uma borracha de vedação, que caiu, está lá no chão, você vai lá, monta direitinho, tá? Explica para a equipe. Depois, o próprio enfermeiro pode dar um treinamento como que deve ser realizada essa checagem do equipamento, né, do aspirador, como é que se monta. Então, assim, a gente tem que trabalhar na prevenção, antecipar situações, problemas. Então, se eu já sei que esse leito é de minha responsabilidade, esses 2 leitos estão com fulano de tal, então ele já tem que conhecer tudinho, se está faltando alguma coisa, o leito tem que estar completo, mesmo que seja na enfermaria, no apartamento, onde quer que você esteja. Tem que checar tudo, para que na hora que você for necessário, não haver correria, não haver assim, que agora, o que eu faço? Então tem que haver uma rotina de montagem, de teste desses equipamentos, mesmo que você ache, nunca teve problema, isso é muito simples, mas na hora de você utilizar, no momento de instrução, que você precisa retirar aquilo imediatamente, aí você depois, até que consiga o material, até que saiba onde está o problema, tempo é ouro, tá? Então, esses materiais você pode utilizar assim, você pode ter o suscitador, né, a bolsa válvula, aqui a solução fisiológica, gases, a luva estéreo, tamanhos diferentes de sonda de aspiração, tá? Isso vai ajudar muito para que você possa, sendo necessário, trocar sonda mesmo. Aqui a cânula de Guedel, que é sobre medida, ok? A gente vai mostrar como é que faz essas medidas da cânula de Guedel. E minimização de complicações. Então, catéter na orofaringe ou esôfago, espasmo, regurgitação, evitar aspiração após alimentação interal, força excessiva, sangramento, lubrificação do catéter facilita a passagem, se vírus associado à aspiração. Então, algumas situações a gente pode minimizar que isso aumente, né, o agravo, o risco. Então, por exemplo, se o paciente ele tem presença de sibilos, associado ao procedimento de aspiração, será que a aspiração realmente era necessária naquele momento? O paciente só tinha broncoespasmo. Então, assim, a dificuldade respiratória que ele estava apresentando, aquele esforço todo, queda de saturação, uso de musculatura acessória, demonstrando real dificuldade ventilatória, aí o enfermeiro vai lá, ausculta, está sibilando. Então, não precisa aspirar naquele momento. Ele precisa de um aerossol, ele precisa de um vasodilatador para que melhore a entrada e a saída do ar. Então, se você avalia o paciente, você vai identificar que não era necessário aspirar, e muito pelo contrário, se você realizar a aspiração, você aumenta o broncoespasmo, você vai aumentar a sibilância. Então, tem que saber a hora certa de realizar. Tá? Até a técnica mesmo de aerosol tem que ser correta. Não pode conectar direto à rede de ar comprimido oxigênio, tem que se conectar no fluxômetro, de baixo fluxo, fluxo contínuo de 5 litros, para que dê tempo do fluxo e a medicação chegar até os brônquios, dilatar corretamente, para que o efeito seja o esperado. Tá? Quando a gente aqui cita força excessiva, igual sangramento, nada de ficar tentando introduzir muita sonda pela cânula ou pela própria cavidade nasal, não introduzir demais a sonda, só o tamanho necessário, aonde você espera retirar algo, de acordo com a anatomia. Então você não pode ficar forçando demais não, porque por ser uma região muito vascularizada, muito sensível, ela facilmente você tem presença de sangramento. Então isso pode depois trazer outros transtornos. Tá? Realização cuidadosa dentro de uma técnica, se você tem dificuldade ou o risco ela é grande, chama o colega, faz junto, para que você possa trazer o menos risco ao paciente. Pré-oxigenar o paciente antes, coloca 100% se tiver no ventilador, ou se não, aumenta um pouquinho inicialmente a concentração de oxigênio, dê alguns segundos de hiperoxigenação, isso diminui a incidência de hipoxemia, tá? Durante a aspiração e até posteriormente. Hiperinsuflação, para que você diminua também os riscos de colabamento. Tá? Se você hiperinsufla inicialmente, você aumenta o volume e a capacidade, fazendo com que durante o procedimento de aspiração você não tenha tanto risco de atelectasia. Tá? Sistema fechado de aspiração, a gente vai estar comentando daqui a pouquinho especificamente o sistema fechado.
hoje também muito utilizado, é muito necessário em algumas situações. A hipoxemia vai evoluir para uma arritmia, taquicardia, hipertensão. Quer dizer, se você tem um paciente com hipoxemia, que está por obstrução, não está ventilando, o oxigênio não está conseguindo chegar até a hemoglobina e ser carreado e ser transportado corretamente. Então, você precisa hiperoxigenar. Não está melhorando. O paciente tem que ser realizada uma desobstrução desse local que está prejudicando a passagem do fluxo. Então, se o paciente evolui para uma hipoxemia, se você não realizar isso imediatamente, você vai ter o quê? Uma arritmia, vai evoluir para uma taquicardia, outras alterações associadas. Estímulo vagal pode fazer com que você tenha uma bradicardia e assistolia. Por exemplo, você tem um paciente que já está hipotenso. Está lá, pressão 8/4, 7/4. Está com a pressão baixa. Tem já uma história de anemia. Está recebendo volume. O paciente está hipoxêmico. E você vai lá e quer realizar a aspiração. No momento da aspiração, você vai estimular o quê? O vago. O estímulo vagal, ele freia a frequência cardíaca, vai diminuir a frequência cardíaca. Vai fazer com que você tenha o quê? Um risco de... Se o paciente já está hipotenso, vai piorar ainda mais. Então, muito cuidado. Paciente hipotenso, espera estabilizar hemodinamicamente, espera melhorar a pressão sistólica, diastólica. Depois, sim, o custo-benefício tem que ser sempre avaliado. O paciente, por exemplo, fez uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado com sucesso, respondeu aos procedimentos que foram realizados, as medicações, o paciente volta para o respirador novamente. Aí você quer realizar a aspiração. Arriscado. Você realiza se for realmente extremamente necessário. Se realmente o paciente ele está com muita produção de muco, que aquilo está dificultando a passagem do fluxo na cânula, e é necessário até para uma boa visualização, tudo bem. Mas se não é necessário, se isso não é visível, se isso não está acontecendo, você aspira, você pode fazer um estímulo vagal e o paciente fazer uma bradicardia e depois evolui para novos episódios de parada. Então, assim, não que isso vá acontecer. Estamos falando que o estímulo vagal, ele acontece durante procedimentos de aspiração. Isso pode levar a uma bradicardia e que pode levar a uma sistolia, dependendo da doença de base na qual seu paciente se encontra. Tosse excessiva. Isso diminui o retorno venoso, hipotensão. Também, essa tosse ela é alérgica, é irritativa. Qual é o componente dessa tosse? Para que você entenda o que você precisa realizar para que você resolva. Então, o paciente pode também ter uma tosse em função de a presença de muco, que é fisiológica, a gente produz fisiologicamente uma quantidade de muco até um pouco próximo do copo. Isso é fisiológico, natural de produzir. Mas quando o paciente está acamado, com um quadro infeccioso, ou uma prótese definida, isso aumenta. Alguns vão produzir muito mais em relação a outros. Mas, de qualquer forma, a gente tem que saber a hora certa de ir lá e realizar o procedimento. Por isso é importante o trabalho em equipe. Isso é importante você conversar com o enfermeiro, conversar com o técnico, o fisioterapeuta dar uma dica para o técnico, conversar com o enfermeiro. Esse trabalho multidisciplinar é necessário. Tá? Conduta, interromper imediatamente caso você identifique alguma dessas complicações. Bom? O catéter largo também é igual à obstrução do tubo orotraqueal. Então, quando você tem um catéter que é muito largo, isso dificulta a passagem do ar. Se você já está com uma sonda que está tampando o diâmetro de uma cânula, mais que 50%, você dificulta ainda mais essa obstrução. Então, o tamanho do catéter, eu vou mostrar para vocês, é extremamente importante você medir. Tá? A pressão negativa é igual à redução de volume pulmonar. Então, se você tem uma pressão negativa muito negativa, muito forte, você vai retirar muito volume. Então, você tem que ter também uma pressão ideal, pressão negativa do vácuo. Não pode ser nem muito baixo, nem alta demais. Tem que ser uma pressão estabelecida dentro do que é determinado pelo manual do equipamento, determinado pelo próprio paciente. Tá? Avaliar o paciente quanto às indicações, reunir e verificar os equipamentos, ajustar a pressão de aspiração em -80 a -110 milímetros de mercúrio. Alguns autores dizem até
120 milímetros de mercúrio. Então, nesse espaço de 80 a 110, é uma aspiração ideal. Não é tão muito baixa, tão despressurizada assim, e não é tão alta demais ao ponto de prejudicar os resultados que você espera. O diâmetro do catéter a gente vai calcular agora, vou estar mostrando para vocês. Nesse caso, você tem um catéter largo, o catéter largo, o paciente está traqueostomizado, você não deve introduzir todo o catéter, introduz só o tamanho da cânula. A pressão negativa ela não pode ser muito alta, porque isso reduz o volume, retira o volume de ar que está lá dentro. Então é importante que você utilize uma pressão de menos 80 a menos 110 milímetros de mercúrio. Ah, mas o equipamento de vácuo que eu tenho na unidade, ela não mostra. Mostra sim. Tem um manômetro, tem um reloginho que mostra essa pressão da vácuo. Se lá não tiver, você pode conversar com a equipe de manutenção e tentar providenciar. É importante você conhecer. Procedimento. Aplicação da pressão negativa a vácuo. Aspiração da cânula orotraqueal primeiro. Em seguida, a aspiração nasotraqueal, quando necessário. E aspirar a cavidade oral apenas lateralmente. Tá? Nada de introduzir a sonda central com risco de encostar no palato mole e fazer com que há um regurgitamento desse componente do conteúdo gástrico. Lavar as mãos antes e depois. Explicar o procedimento e finalidade ao paciente, após reunir todo o material. Colocar máscara, óculos, os equipamentos de proteções individuais obrigatoriamente devem ser utilizados sempre, ou um capacete que pega uma área maior, colocar máscara e óculos adequados, verificar o tipo de respiração mecânica ou espontânea, batimentos cardíacos, ver como é que o paciente está, porque se o paciente tiver bradicárdico, já uma bradicardia significativa, e aí você precisa, porque está prescrito, realizar o procedimento de aspiração. Aí você pode, sim, tem autonomia de chamar o enfermeiro e falar, olha, me ajuda aqui, vem avaliar aquilo comigo. O paciente está bradicárdico, está ainda instável. O que você acha? Realiza a aspiração, espera estabilizar primeiro. Aí a enfermeira tem autonomia para isso. Não, agora não, espera mais um pouco, não realiza esse procedimento agora não. Tá? Então, assim, é importante esse trabalho em equipe. Isso eu reforço muito. Utilizar a sonda de aspiração adequada, abrir a embalagem e a sonda de aspiração esterilizada e conectá-la à extremidade do látex. Lembrando que a sonda de aspiração ela é individual e descartável. Não é para ser reutilizada em momento nenhum. Tá? Se você está realizando o procedimento com a mão dominante, técnica séptica, corretamente, precisou, por algum motivo, você ou postou em algo, pode pegar outra sonda e conectar novamente. Você utiliza até mesmo várias sondas durante o procedimento. Então, isso é esperado. Desconectar o respirador com a mão esquerda, que é a mão que você pode manipular o material. A mão dominante, a mão que vai ficar com a luva estéril, ela obrigatoriamente é apenas para realizar o procedimento de aspiração. Apanhar a sonda de aspiração e ligar o aspirador com a mão esquerda. Introduzir a sonda de aspiração com a mão direita sem aplicar sucção. Despressionar o látex para a criação de sucção. Fazer movimentos circulares trazendo para fora do tubo. Isso significa o seguinte, quando você introduz a sonda, está despressurizado. Não está tendo pressão de vácuo de retirada de ar nenhuma. E no momento que você introduz, aí em seguida você vai voltar em forma de círculo, já com o sistema pressurizado. Aí você vai circulando, e isso a sonda você vai retirando a sonda. Então isso é um procedimento que acontece sempre dessa forma. Tá? Fazer a aspiração não ultrapassar 15 segundos no total do tempo de sucção. Se você observou que antes disso a saturação do paciente começou a diminuir muito, houve sinais de intolerância muito rápido, aí você vai, conecta novamente no ventilador, espera hiperoxigenar, espera o paciente estabilizar primeiro, para depois você realizar novamente. Tá? Limitar o tempo de aspiração e observar a frequência cardíaca para sinais de arritmias também. Ventilar o paciente novamente 4 a 5 vezes, quando necessário, após uma sequência de aspiração de 3 a 5 vezes, não ultrapassando o total de 15 segundos. Então a gente não pode ter assim, rapidez. Tem que ter cautela, tranquilidade, é um procedimento que requer que você
realmente conheça o seu paciente, não fique apressado, espera, introduziu, fez a aspiração antes de 15 segundos, conecta depois, novamente, espera mais um pouquinho, ele se restabelecer, depois se realiza de novo, se necessário, pela própria quantidade de componente que já está sendo retirado, você já tem uma ideia se isso vai ser necessário mais vezes ou não. Bom? Administrar de 3 a 5 ml de água destilada na traqueia através da cânula artificial, caso as secreções estejam viscosas e presença de tampão mucoso. E isso, os trabalhos mostram que no máximo até 5 ml, então você não pode ficar instilando muita água destilada, porque isso vai trazer outros agravos, não o que você espera. Você vai estar acabando retirando a própria solução que você está instilando na cânula. Então você não pode ultrapassar 5 ml, bem? Após a remoção da secreção, desconectar o respirador para que ele possa restabelecer, a saturação vai melhorar. Você retirou o componente obstrutivo que está dificultando a chegada daquele fluxo até os sacos alveolares e ocorrer a difusão. Tá? Retirar luvas de procedimento, retirar a luva estéreo e depois lavar as mãos. Lavar a extensão do látex no final do ciclo de aspiração. Após realizar a aspiração orofaringe, proceder da seguinte forma: introduzir a sonda alternadamente em cada narina e após a boca até a faringe aspirar com movimentos circulares. Na boca, lembrando que é apenas lateral. Se você introduzir no centro, pode ocorrer o quê? Estímulo, né, da vômito e ocorrer o regurgitamento do conteúdo estomacal. Lavar a extensão do látex, presar a sonda, auscultar os pulmões após a aspiração, para que você, se antes tinha presença de estertores criptantes, presença de roncos em regiões de grossos calibres, até a 5ª geração de diâmetro, isso depois de uma aspiração, não tenha dúvida que vai o murmúrio vesicular melhorar, vai ficar mais audível, sem presença de ruído. Isso é uma resposta ao trabalho que você realizou. Então é importante a ausculta pulmonar sempre que você realiza o procedimento, lavar as mãos, organizar a unidade, deixar o paciente em ordem, tudo limpo. Então lembra sempre, você iniciou um procedimento, você tem que conduzir ele até encerrar. O paciente depois tem que ficar tudo organizado, depois o material todo que você utilizou você vai desprezar, né, no local adequado. Checar conforme a prescrição, fazer o relatório adequado, como tudo foi comportado, limpar encaixe da bolsa de reanimação com álcool, cobrir com gases estéreis, realizar a troca de frascos de aspiração a cada 6 horas. Isso é uma sugestão, mas tem unidades que é a cada 12 horas, tá? Solução do frasco, que é borracha de látex, deverão ser trocados no final de cada período, em alguns locais de trabalho também a cada 12 horas. Realizar as anotações no prontuário, como sinais de intolerância, procedimentos de coloração da pele, consistência das secreções, até mesmo se por algum motivo o paciente fez uma bradicardia, começou a ficar cianótico, se interrompeu o procedimento, avisou o enfermeiro, avisou o médico, quer dizer, depois que ele realizou as condutas para que a pressão se restabeleça, o paciente ele receba força de inotropismo melhor. Depois é importante você relatar que durante o procedimento de aspiração, o paciente apresentou esse quadro. Então, isso é relatório. Você tem que relatar as intercorrências que aconteceram. Tá? Observar padrões respiratórios, interromper o procedimento em caso de alterações hemodinâmicas, anotar a característica da secreção e qualquer intercorrência apresentada durante o procedimento. Essa característica da secreção, você vai anotar quantidade, até mesmo o odor, você vai anotar a consistência. Tá? Riscos e complicações. O paciente pode apresentar uma hipoxemia, mas a hipoxemia você identifica através de sinais de extremidades, né, região orbicular da boca, extremidades dos dedos, tá? Trauma da mucosa traqueal, arritmias e bradicardia, telectasia pulmonar, broncoespasmo, aumento da pressão intracraniana, isso tudo são riscos que podem acontecer, e complicações que podem aumentar o agravo. Então é importante o enfermeiro entender que isso pode acontecer e que hoje
grande maioria dos técnicos estão fazendo enfermagem, isso é muito bom. Quanto mais profissionais, melhor capacitado, melhor treinado, isso ajuda toda a equipe. Tá? E lembrando que é importante a educação continuada, é um procedimento que parece ser simples, que as pessoas falam, isso já sei, eu já conheço, não preciso, mas sempre tem coisas novas, no sentido de, nossa, isso eu tinha esquecido. Olha, é tão importante realmente a gente saber como monta o equipamento, né? Eu reclamo tanto que não funciona, mas o problema é só a falta de uma borrachinha no sistema de vácuo. Então você acaba gastando mais material, equipamentos, porque tem durabilidade, você tem que repor, tem que trocar peça. Então, se você conhece bem todos os passo a passo, como você vai realizar o procedimento, isso faz com que você seja um profissional diferenciado. Hoje a gente tem que entender de auditoria, hoje a gente tem que entender de administração, hoje tem que entender de qualidade, de indicador, de estatística. É importante isso. Então, o profissional, o perfil nosso hoje, a gente tem que preencher essas lacunas. Né? Não é apenas ser um bom profissional técnico, ir lá saber trabalhar. Hoje a gente tem que saber ensinar, saber dar uma aula, saber resolver os problemas e preveni-los, né? Saber assim, antecipar que esses problemas aconteçam. Bom? Como evitar tudo isso? Nesse caso, jejum adequado. Então, se você vai realizar o procedimento, você pode desligar a dieta, né? Ou de preferência até horas antes mesmo, já está desligado para você realizar o procedimento. Mas eu acredito que muitas vezes, dentro de uma unidade de terapia intensiva, o procedimento é necessário mediante a situação que se encontra o paciente. Então, naquele momento que você pode fazer é desligar a dieta. Algumas unidades de rotina, eles têm a retirada do componente do conteúdo gástrico, faz uma aspiração, mas isso, ainda eu não vi isso na prática acontecer, só em literatura. Né? Sedação adequada, a gente viu no início que a sedação influencia muito no deslocamento do transporte mucociliar. Né? Os cílios, eles ficam prejudicados com tudo isso. Então, a quantidade de muco fica se acumulando em função da dificuldade desse deslocamento. Então, a sedação tem que ser apenas o que é necessário, apenas o ideal. Os pacientes de alto risco, garantir a via aérea, intubação orotraqueal, os cuidados são necessários quando se tem cuidado com as vias aéreas, os cuidados com o posicionamento, com essa pressão desse balonete, a pressão desse cuff, ela não deve ultrapassar 20 a 25 milímetros de mercúrio. Quando se utiliza a pressão em milímetros de mercúrio, aquele medidor de cafômetro tipo aneroide, que a gente utiliza como aparelhinho de pressão comum, aquela não invasiva, a gente tem que utilizar, ela é em milímetros de mercúrio. Então você tem que ter uma medida de 20 a 25 milímetros de mercúrio, que seria o ideal. Se você utilizar o cafômetro em centímetro de água, você tem que transformar milímetros de mercúrio em centímetro de água. Então, para cada 1 milímetro de mercúrio, eu tenho 1,36 centímetros de água. Então, eu tenho que multiplicar. Então, se eu quero saber em centímetro de água, eu tenho que pegar o valor de milímetro de mercúrio e multiplicar por 1,36. Tá bom? O paciente ele apresentando esse quadro, ele está entubado, está com sinais de esforço respiratório, uso da musculatura acessória external. O paciente está com um padrão respiratório aqui irregular, uso da musculatura intercostal. O paciente está com sudorese cefálica, ele está com expressão realmente de desconforto. Se eu tivesse um monitor agora nesse momento, eu poderia observar que o paciente estaria taquicárdico, estaria com alteração da pressão, estaria com saturação mais baixa, porque ele consome mais energia, ele consome mais oxigênio, então ele tem um trabalho muscular mais intenso, né? Então são sinais de intolerância, mas para isso ainda, eu tenho que saber se o problema realmente é ir lá e apenas fazer uma aspiração. Eu tenho que saber se o problema pode ser no ventilador, se o problema realmente é da própria patologia do paciente, se o problema é um broncoespasmo, se o problema realmente é por obstrução mesmo, tampão mucoso. Então é importante o enfermeiro avaliar esse paciente, certificar o que realmente pode estar dificultando, ou se é ventilatório, ou se o problema realmente é apenas na oxigenação. O paciente está anêmico, precisa de reposição folêmica e está hipoxêmico, saturando. Então, assim, uma coisa leva a outra. Tá? O que a gente não pode é deixar de
aproveitar o trabalho de equipe, e isso, o resultado é muito maior quando a equipe trabalha junto. Aqui é um sistema de fechado, a vantagem é por menor probabilidade de hipoxemia, contaminação cruzada é menos provável, você não vai desconectar isso do ventilador, o custo é menor, pacientes com PIPs elevados. Então funciona assim, aqui está o ventilador, né? Aqui tem uma sanfoninha ligada a um Tzinho do sistema de track care. Aqui é um sistema que você aciona o controle digital de sucção, e aqui é o látex que vai estar ligado já no sistema de vácuo. Nesse momento eu vou acionar, eu vou primeiro introduzir mais a sondinha lá dentro do tubo, e aí aqui tem uma proteção ao redor dessa sonda, onde faz com que eu não tenha contato direto com a sonda. Isso evita de você gastar muito luz estéreo, mais material que você utilizaria, e aqui você pode realizar o procedimento sem desconectar do ventilador, sem interferir. Se eu precisar enchilar um pouquinho de solução, eu posso conectar aqui uma seringa com solução fisiológica, injetar um pouquinho de solução para limpar, fazer com que esse líquido ele encoste aqui nessa região, isso facilite a aspiração. Bom, isso é muito bom, muito utilizado hoje. Sistema fechado, algumas desvantagens: peso extremo, aumenta a tensão, né, do tubo orotraqueal, aumenta a resistência em algumas situações, pode alterar volumes liberados pelo ventilador. Bom, são algumas situações de desvantagem que podem acontecer ou não, vai depender do material que você tem, vai depender do ventilador que você tem, tá? E da técnica que você utiliza. Então aqui nesse caso, veja bem, eu não vou deixar essa sonda lá dentro do tubo, ele vai diminuir o diâmetro, vai interferir. Então depois que eu realizei o procedimento, eu vou puxar essa sonda, praticamente vai ficar toda para fora. E se a pessoa não sabe a técnica correta, deixa ainda um pouquinho lá dentro do tubo, então isso pode interferir um pouquinho mesmo nesse volume que vai ser introduzido ao paciente. Então isso depende das suas habilidades, depende da sua técnica. O peso extremo, né, aumento da resistência, isso pode acontecer, mas isso não é o equipamento, é a técnica que você utilizou. Como resultado, o que eu espero? Melhora da ausculta pulmonar, melhora da gasometria, da saturação periférica, melhora da interação paciente-ventilador, melhora da diminuição da resistência inspiratória, da pressão de pico, que antes estava subindo muito, agora não, agora já está com uma resistência menor, a pressão de pico já está melhor, pressão de vias aéreas, aumento da complacência estática, aumento da distensibilidade, da acomodação desse volume, melhorou muito, aumento desse volume, porque antes, pela obstrução, a dificuldade do volume era menor, né? O volume era menor porque passava menos fluxo do seu trajeto, né? Onde estava a obstrução. Depois que retirou o componente obstrutivo, o fluxo ele retornou ao que estava antes e, consequentemente, o volume melhorou, consequentemente, a complacência estática dessa acomodação desse volume melhorou muito, tá? Isso são resultados que eu espero. Aqui para mostrar para vocês que a cânula ela tem um tamanho ideal. Ela não pode ser qualquer tamanho de cânula, nem muito grande, nem muito pequena. Aqui para você observar o tamanho ideal da lobo da orelha até aqui a ponta do nariz. Então esse é o tamanho ideal de uma cânula. Aqui para mostrar para vocês um estudo que foi feito com cânula de traqueostomia, tá? Eles utilizaram uma pressão do cuff aqui dentro, com alto volume e baixa pressão, e aqui baixo volume e baixa pressão. Eles colocaram uma solução para avaliar se o componente ele era seguro ou não, qual seria o melhor cuff para situações diversas. E nesse trabalho eles mostraram que o balonete que for com um volume baixa pressão, um volume melhor, alto volume, baixa pressão, com gel lubrificante, fez com que ele não permitisse com que essa solução passasse. Então, quando a gente utilizar um paciente em traqueostomia ou cânula orotraqueal, é importante que você lubrifique com gel, com xilocaína. Isso faz com que você impeça durante um certo tempo a migração desse componente que vai ir até o pulmão evoluir para uma broncoaspiração, tá? Então, a gente pode utilizar o uso do ressuscitador, do AMBU, para aceleração de fluxo, para desobstrução,
para insuflação inicial, tá? A gente pode utilizar o próprio ventilador com um ciclo manual também, que é muito bom para que você expanda. Você pode utilizar o próprio ventilador para expandir um pouco, você pode utilizar o próprio ressuscitador. Então, assim, a técnica ela é única, universal, que é a técnica séptica, mas a forma como você vai utilizar, em algumas situações, ela difere em relação à situação real, tá? Mas o que você espera para realizar o procedimento, você espera algo em troca. Será que o paciente vai melhorar? Será que não melhorou? Então não era só isso a aspiração, tinha que ter algo a mais. Uma hiperoxigenação inicial, uma hiperinsuflação inicial. Então, as consequências você pode prever. Você pode prever porque você, conhecendo o seu paciente, você sabe se realmente a aspiração naquele momento ele é necessário. E aí você sabe com segurança que isso diminui as consequências, as complicações pelo procedimento. Então, pessoal, que eu queria que vocês entendessem bem que é um procedimento básico, é um procedimento que requer sempre estudo, é um procedimento que é necessário que faça parte da educação continuada, da onde você trabalha, é um procedimento que, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe a importância, o valor e os cuidados necessários a esse procedimento, e nesse momento o enfoque foi em relação à aspiração traqueal, mas teremos outros momentos onde falaremos de outros procedimentos. Então, queria dar um abraço a todos vocês e depois entre em contato, que a gente responde as dúvidas, a gente está aqui para ajudar no que precisar. Grande abraço para todos vocês e até a próxima.